Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, príncipes e princesas do Todo-Poderoso Deus, joia preciosíssima, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro, muito bem, aí ó. Nosso café de hoje continua lá em Reis, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, mas antes eu quero te agradecer, você que se inscreveu no nosso canal, eu estou orando por você, oro por todos os inscritos, você que compartilha, muito nos ajuda na evangelização. Café com Deus é uma porção da palavra e oração por você e sua família. E quando você curte e quando você faz comentários, é muito relevante, o YouTube entende que é importante e vai enviando para mais pessoas. E com isso nós vamos evangelizando, alcançando vidas. Afinal de contas, estamos cumprindo o ID de Jesus que ele mandou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, aí baseado nessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus, nós estamos levando o ID para você, ok? Fortalecendo a sua vida, que é cristão, trazendo o alimento diário, porque o Café com Deus é todos os dias. É fácil se inscrever no canal, se você não se inscreveu, vai lá. É só clicar nas letrinhas azuis, que é o link, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, não paga nada, não precisa preencher nada, ainda clica no sininho para receber todos os dias um Café com Deus, e quando eu também gravo mensagens, é colocado ali no canal, ok? Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, está escrito assim, aleluias, está escrito assim, glória a Deus. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Oh, meus amados, olha que coisa linda, não é verdade? Que maravilha, porque aí ele está cumprindo o que o Senhor disse para ele. Você lembra que nós falamos no último Café com Deus, que Elias foi ter uma experiência com Deus na caverna, né? Primeiro estava lá debaixo do zimbro, dormindo, debaixo de uma árvore no deserto, não é verdade? Pediu a morte. Ele estava numa depressão profunda, por causa de quê? Por causa da ameaça de morte. E aquela mulher chamada Jezabel, a rainha, esposa do rei Acabe, que reinava sobre o reino norte, o reino de Israel, você lembra que ela não era fácil, ela matou muitos profetas, um deles, um servo de Deus, guardou, escondeu em caverna, 50 numa caverna, 50 na outra, e mantinha-os alimentados. Quando ele encontrou com Elias, que Elias recebeu de Deus a ordem de se apresentar a Acabe, estava já foragido, escondido, há 3 anos e meio, porque estava sendo procurado para ser morto por Jezabel, né? E por Acabe. Agora ele aparece, na verdade, você sabe do confronto que houve lá no Monte Carmelo, fogo de Deus desceu, né? E consumiu o holocausto, provando que o Senhor é Deus. Depois a chuva que veio, porque ele orou e pedindo chuva ao Senhor, já tinha 3 anos e meio sem chuva. Você conhece essa história linda, porque a história de Reis traz a história de Elias, mas também traz a história de Eliseu, que é justamente aqui hoje, nós lemos o texto aqui, filho de Safate. Então, agora, ele recebeu a ordem, Elias recebeu a ordem de Deus, lá no último café nós falamos isso, o café de ontem, recebeu a ordem de ungir Eliseu como seu sucessor, além de Jeú, você lembra disso, como rei de Israel, né? Além de Haddad como rei da Síria, você lembra disso? Ele agora está cumprindo aquilo que Deus determinou, ele vai lá ungir Eliseu. É o chamado de Eliseu, é a vocação de Deus na vida deste jovem chamado Eliseu, que estava trabalhando com 12 juntas. Oh, meu Deus, cuidar de uma junta de boi não é fácil. Pergunta quem cuida. Ele cuidava de 12 na terra do seu pai, 12. E ele estava já arando com a 12ª. É assim que Deus chama quem está ocupado. Se você tem um chamado de Deus,
você sabe disso, você foi chamado na ocupação. Amém? É para trabalhar para o reino de Deus. E eu aprendo coisas lindas aqui. Qual a primeira coisa que eu aprendo? Ele deu ouvido ao chamado. Ele não questionou. Ele não falou, eu quero fazer um teste com Deus. Eu quero que dê uma confirmação. Não. Ele conhecia, ouviu falar e sabia quem era Elias. Quando Elias o chamou, ele não titubeou. Ele não vacilou. Ele atendeu ao chamado. Isso é maravilhoso demais. Dá ouvido ao chamado de Deus, a vocação de Deus na sua vida. Deus tem planos para cada um de nós, tem chamados para todos. E especificamente em algumas áreas para alguns. Esse foi chamado para profeta no lugar de Elias, para representar Deus na nação. Que chamado extraordinário! Meu Deus, que coisa linda! E ele vai de bom grado, porque ele atende ao chamado, entende que a capa que foi jogada foi para chamá-lo, e ele atende ao chamado. Só pede uma coisa: deixa eu despedir do meu pai e da minha mãe. Isso é lindo, porque ele era família, ele valorizava a família. São requisitos que Deus, ele olha para vocacionar. Quem é trabalhador, quem é família, valoriza a família, porque Deus criou o padrão de família, macho e fêmea, os criou, né? Pai, mãe e os filhos. Esse é o padrão de Deus, o padrão bíblico, o padrão cristão. Então ele vai lá no pai e na mãe, né? Despedir deles, beijar o pai e a mãe, pedir a bênção para aquela missão tão extraordinária. Oh, coisa linda, corra linda, maravilha. Então, ele toma uma outra atitude, porque a primeira atitude foi dar ouvido ao chamado, foi largar tudo. Largou a junta de bois, parou o seu trabalho, deu ouvido. A segunda foi beijar o pai e a mãe, despedir do pai e da mãe, não esquecer de pedir a bênção ao pai e à mãe. E a terceira, o que ele fez? Ele mata a junta de bois e faz um churrasco, despede dos amigos, das pessoas, para dizer: eu estou indo para uma missão e nada pode me prender. Eu não posso ter negócio, embaraço desse mundo, eu estou lá preocupado com as coisas de cá. Ou seja, deixou tudo para servir o Senhor, porque aquele chamado necessitava disso. Não quer dizer que você tem que largar a sua empresa, que você tem que largar, né? Quando você pode fazer as duas coisas, você tem que largar o seu emprego. Não é isso que o pastor está falando. Mas esse chamado específico precisava largar tudo, porque é uma vocação para representar Deus perante a nação. Ora, o que é mais importante? Uma vez chamaram Billy Graham, o saudoso Billy Graham, que partiu há pouco tempo, e um dos partidos dos Estados Unidos mais importantes chamou ele para ser candidato a presidente da República dos Estados Unidos. Ele disse: eu agradeço a honra de lembrar de mim, mas eu não posso me rebaixar a tal ponto. Porque ele é embaixador do Altíssimo. O ministério dele é ministro do Deus Todo-Poderoso, embaixador do reino de Deus nessa terra, representante de Deus na terra. Olha que Elias, Deus falava com ele diretamente. Lembra lá na caverna? Primeiro foi o quê? Vento forte. Segundo, terremoto. Terceiro, fogo. Você aprendeu isso. E depois, uma fala suave. Aleluia. Ele, então, o Senhor fala com ele diretamente, porque os representantes de Deus, Deus fala com ele diretamente. E Eliseu recebeu o chamado e correspondeu ao chamado. E a Bíblia diz que ele o seguiu e o serviu. Tem gente que segue o outro, mas não serve. Acha, não, eu fui chamado, eu tenho que esperar a minha posição. Não. Ele foi para servir. Porque ninguém pode ser bom líder se não for bom servo. Eu aprendo aqui essa lição também. Então, em tudo, seja bom servo. Se você é um bom servo no seu trabalho, você é um candidato futuro a ser um líder, a ser um chefe de repartição, a ser um líder, né, de uma seção, a comandar uma área. Por quê? Há confiança em você, porque vê que você obedece, que você serve. É isso em tudo. Isso é no reino de Deus também. Se servir, e Deus chama a gente para servir.
Essa é a medida que Deus vai, olha o nosso coração como servo, e aí nós vamos então estar em evidência, em destaque. Deus é quem levanta e também abate o soberbo, mas dá graça aos humildes, faz crescer os humildes. Que Deus te abençoe, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, esse foi mais um Café com Deus. Abençoa essa vida de uma maneira tremenda e maravilhosa. Abençoa a Alcina, Lúcia também, está em pedido aqui de oração pela Tina. Dá saúde a Tina, meu Pai. Dá vigor a ela, dá saúde em nome de Jesus. A Nélia Carvalho, abençoa sua família, seu esposo. Dê os seus filhos, Osvaldo, a filha dela também, em nome de Jesus. A Camila Vilela também, família. A Rosaura Marques, ó Deus, e família. Ontem nós estivemos lá na igreja dela, pregando a palavra do Senhor, lá no Vale da Ternura, ó Deus, ali no estado do Rio de Janeiro, e ela que é lá do Carmo. Obrigado, Senhor, pela vida dela. A Ivone Rodrigues da Cruz, abençoa a neta Aurora e a Carol também, em nome de Jesus. O DJ Pitbull, Ronaldo, abençoa ele e a sua família. O gerente da padaria nova lá de Porto Novo, Pai amado, abençoa o teu filho. O Jorge Alves também, família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, me ajuda na evangelização, hein?